Fala galera, muito bom reencontrar vocês aqui para mais uma videoaula do nosso canal. E dando continuidade ao nosso estudo de expressões algébricas, na aula de hoje nós vamos aprender o que é um polinômio. Então eu já quero dizer para você que polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica, onde dependendo da quantidade de termos que eu tenha nesse polinômio, ele vai receber nomes especiais ou não. Então vamos lá, vamos seguir aqui nos exemplos que você vai entender melhor, tá? No primeiro exemplo, eu tenho 5x². Como nós vimos na nossa última aula, esse termo único aqui, esse termo algébrico único, ele recebe o nome de monômio. Beleza? Então, a expressão algébrica que possui um único termo é chamada de monômio. No segundo exemplo, eu tenho 7x menos 1. Observem, eu tenho aqui dois termos algébricos, 7x e menos 1. Então, quando eu possuo dois termos algébricos na minha expressão, eu vou ter um binômio. Beleza? No próximo exemplo, eu tenho 8x² menos 4x mais 5. Agora eu tenho três termos nessa expressão algébrica. Então, essa expressão algébrica vai ser um trinômio. A partir de 4 termos em diante, os polinômios não param de receber nomes especiais. Então, com um único termo, ele se chama monômio. Com dois termos, o polinômio recebe o nome de binômio. Com três termos, os polinômios se chamam trinômios. E a partir de 4 termos em diante, 4 ou mais termos, ele vai simplesmente se chamar polinômio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho x² mais x² menos 5x mais 4. Eu tenho 4 termos aqui nessa expressão algébrica. Então, isso aqui vai ser um polinômio. Beleza? Da mesma forma, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Se eu tenho mais 4 termos ou mais, vai se chamar polinômio. Beleza? Bem fácil, né, pessoal? Então, agora eu quero falar com vocês sobre grau de um polinômio, tá? Para falar sobre o grau de um polinômio, eu vou aproveitar os próprios exemplos que já estão aqui, que nós já fizemos. Então, olha só, o grau de um polinômio, e eu coloquei aqui a uma variável, porque nós vamos começar a trabalhar única e exclusivamente com uma variável, tá? E para a gente observar o grau de um polinômio, a gente tem que definir uma variável. Aqui no caso, em todos esses polinômios que eu tenho aqui, a variável é x, tá? Então, o grau de um polinômio ele é determinado pelo maior expoente da variável, de uma variável do polinômio. Como assim, Diego? Então, vamos lá. Do primeiro aqui, eu tenho 5x². A minha variável é x, e aqui eu só possuo um único termo, né? Então, a minha variável aqui, o expoente dela é 2. Então, eu vou dizer que esse polinômio é um polinômio de grau 2. Ou de segundo grau. Beleza? No outro exemplo, eu tenho 7x menos 1. Minha variável é x. O expoente da minha variável, o maior expoente da minha variável nesse polinômio, é 1. Ele está implícito aqui, né? Ele não está explícito, escrito, né? Mas a gente sabe que tem 1 ali como expoente do x. Então, eu vou dizer que esse meu polinômio aqui é de grau 1. Ou de primeiro grau. Tranquilo? No seguinte, eu tenho aqui 8x² menos 4x mais 5. A minha variável x, eu tenho dois termos na variável x agora. 8x² menos 4x. Eu vou observar qual é o maior expoente da minha variável. Aqui eu tenho expoente 2 e aqui eu tenho expoente 1, não é isso? Então, o maior expoente é 2. Então, eu vou dizer que esse polinômio aqui é de grau 2 ou segundo grau. Beleza? Aqui, o maior expoente da minha variável x aqui, é o 3, Tem o expoente 3, 2, aqui é 1. E o maior dos expoentes é o 3. Então, eu vou dizer que ele é o polinômio de grau 3 ou terceiro grau.
Tranquilo? E no último exemplo, se eu observar os termos que possuem a variável x, o maior expoente da variável x é o 5. Ó. Aqui eu tenho 5, x elevado a 3, x elevado a 2, aqui x elevado a 1. Então, esse polinômio aqui, ó, ele é de grau 5, ou quinto grau. Beleza? Tranquilo? Bem fácil também, né, galera? Então, vamos dar continuidade. Quero falar com vocês agora sobre duas observações importantes que podem te auxiliar nos teus estudos daqui para frente, tá? A primeira delas é que nós facilmente encontramos polinômios escritos de maneira ordenada, ou seja, polinômios ordenados. E o que seria isso, Diego? Vou explicar para você. Eu vou começar dizendo que esse polinômio que está aqui, ó, esse primeiro polinômio aqui, ele é um polinômio não ordenado, tá? Então eu vou escrever isso aqui e já vou te explicar o porquê. Beleza? Então esse é um polinômio não ordenado. E por que ele é um polinômio não ordenado? Um polinômio ordenado, para ele ser chamado de polinômio ordenado, eu preciso organizar os termos da minha expressão algébrica, os termos do meu polinômio, na ordem decrescente, em relação ao expoente da variável. Ou seja, eu vou ter que reescrever o meu polinômio do termo algébrico com um expoente maior na variável para o menor. Como assim, Diego? Olha só, observa bem aqui esse polinômio. Ele é um polinômio de quarto grau, porque o maior grau da variável x aqui é 4. Então, eu vou começar escrevendo esse polinômio do termo que possui maior expoente, que é o x elevado a 4. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, vai ficar x elevado à quarta potência, tá? Agora, eu vou pegar o termo, depois desse que eu coloquei, né? Eu vou pegar o próximo termo com o expoente maior na variável x. Qual é o termo que a variável x possui um expoente maior? Vai ser esse aqui agora, ó. X está elevado a 3, ó. Então, eu vou escrever agora esse termo aqui, ó, mais 5x elevado a 3. E vou seguindo, sempre do maior para o menor. Qual é o maior expoente de x agora dos que sobraram? Ó? É esse aqui, ó, x ao quadrado. Então, eu vou escrever esse termo aqui, ó. Então, vai ficar menos 7x ao quadrado. Qual é o próximo termo aqui? Ó? 4, 3, 2, o próximo expoente seria 1, não é isso? É esse termo aqui, ó, mais 6x. Beleza? E agora? Só sobrou o termo que a gente chama de termo independente, não é isso? Que ele não possui variável, não possui letra. Ou a gente pode dizer também que aqui, ó, o expoente é 1 e aqui a variável é 0. Eu já vou te explicar por quê, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2. Agora, feito isso, eu obtive um polinômio ordenado, porque ele está na ordem decrescente aqui das variáveis, de acordo com o expoente das variáveis. Beleza? Então, eu digo que esse polinômio aqui, ele é um polinômio ordenado. Tranquilo? E eu falei para vocês aqui que era na variável, a variável x estava elevada a 0, não é isso? Que era de grau 0, pelo seguinte motivo, ó. Vou puxar aqui para baixo. Isso daqui eu posso escrever como 2 vezes x elevado a 0, tá? Ué, como assim, Diego? Veja bem, nós aprendemos que todo número elevado a 0 dá quanto? Dá 1, não é isso? Então, 2 vezes x elevado a 0, ou 2x elevado a 0, é a mesma coisa que 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é quanto? É 2. Da mesma forma como nós escrevemos aqui. Então, por isso que eu falei para vocês que era o elemento na variável 0. Variável elevado ao expoente 0. Tranquilo? Outro detalhe importante que eu quero falar com vocês rapidamente. Um polinômio, é comum nós trabalharmos, e talvez você se depare com essa situação, você tem que escrever o polinômio na forma geral que a gente diz, tá? Como assim, Gil? O que seria na forma geral? Eu vou dizer para vocês o seguinte,
esse polinômio que está aqui, ó, esse trinômio que está aqui, ele é um polinômio incompleto, tá? Então eu vou escrever isso aqui. Ele é um polinômio incompleto. Tá, Diego, mas por que ele é um polinômio incompleto? Observa bem. Se nós formos ordenar esse polinômio, igual nós fizemos aqui, ó, colocando na ordem decrescente, vão faltar alguns termos aqui, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x elevado à quarta potência. Vamos começar a fazer isso, ó. É o maior grau de x, não é isso? Da variável. O próximo elemento teria que ter grau 3, não é isso? Teria que ter expoente elevado a 3, e eu não tenho nesse polinômio aqui. Então, por isso que eu vou dizer que esse é um polinômio incompleto, porque eu não tenho todos os expoentes da variável para ordenar ele. Mas eu vou transformar esse polinômio no polinômio completo. De que maneira? Eu vou adicionar esse termo que está faltando. Então, mais 0x ao cubo elevado a 3. Ué, Diego, eu posso fazer isso? Pode. Porque, veja bem, 0x ao cubo é 0 vezes x ao cubo, não é isso? E 0 vezes qualquer número dá quanto? Dá 0. Então, eu não estou alterando o valor do meu polinômio. Eu não estou alterando o meu polinômio. Eu estou reescrevendo o mesmo polinômio. Só que eu estou escrevendo ele agora na forma geral. Beleza? Então, vamos lá. O próximo expoente aqui seria o 2, não é isso? Também não tem o termo 2 aqui, ó, de grau 2. Então, eu vou completar. Então, vai ficar mais 0x ao quadrado. X elevado a 2. Da mesma forma, eu não vou alterar o meu polinômio assim. O próximo termo seria de grau 1. De grau 1 eu tenho, que é o 5x aqui, ó. Então, eu vou reescrevê-lo aqui. Mais 5x. E o próximo termo seria o de grau 0, não é isso? Que aqui, no caso, é 1, um termo independente. Então, agora, eu obtive um polinômio completo, certo? E isso aqui eu digo que ele está na forma geral, ele está ordenado e completo. Então, essa daqui, ó, é a forma geral de um polinômio. Beleza, galera? Tranquilo? Vou encerrando essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa tua curtida, compartilha esse vídeo e aguardo vocês na próxima videoaula. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.